ela só quer as bênçãos do eterno. E ele continua. Uma outra característica da igreja de Éfeso é que estavam vivendo na época da paganização da igreja. Irmãos, hoje, cada culto tem um tom doutrinário. O que significa isso, pastor? Hoje não existe mais, a igreja não existe mais uma linha doutrinária. O que significa isso? O que determina, irmãos, não é mais essa palavra poderosa, mas é o gosto da freguesia. A igreja prega hoje o que dá ibope. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja prega outro evangelho, irmãos, o evangelho do descarrego, o evangelho da quebra de maldição, até mesmo na vida daqueles que já são salvos, o evangelho da prosperidade material, e não da santificação, e não da libertação, e não do arrependimento, irmãos. Sabe o que a gente está vendo hoje? Sabe o que a gente está vendo hoje dentro da igreja brasileira, dessa igreja caída, irmãos? Nós estamos vendo e observando misticismo pragmático dentro da igreja. Nós estamos vendo numerolatria dentro da igreja. Nós estamos vendo pregadores como estrelas dentro da igreja. Estamos vendo igrejas como empresas. Estamos vendo falsos apóstolos. Irmãos, os crentes hoje não são como os crentes bereanos, não são como os crentes de Éfeso, fiéis na doutrina. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Nós estamos vendo uma geração de crentes analfabetos de Bíblia, crentes ingênuos, fracos, espiritualmente falando e mentalmente falando, irmãos. Sabe o que está acontecendo hoje no meio da igreja? Irmãos, uma preguiça mental e doentia. Os crentes, irmãos, engolem tudo aquilo que lhe é dado, irmãos, e é oferecido em nome de Deus. Por quê? Porque não querem se deleitar na palavra que santifica, que confronta, que santifica e vai te levar para o céu. Crentes que já deveriam ser mestres, crentes, irmãos, que estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrinas. Estamos vendo uma explosão nessa igreja hoje, numérica, no Brasil. Mas aí eu te pergunto, que igreja é essa, irmãos? Que igreja é essa? Que evangelho é esse, irmãos? O que estamos vendo, irmãos, é o florescer a cada dia de um cristianismo híbrido, de um cristianismo sincrético, heterodoxo, um outro evangelho, irmãos. Esse não é o evangelho de Jesus. Outro ponto, era uma igreja envolvida com a obra de Deus, a igreja de Éfeso. Versículo 2, conheço as tuas obras, o teu trabalho. Qual era a característica da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso não era apenas teórica, ela falava e ela agia. Havia labor, havia trabalho intenso naquela igreja.
Ela era como uma colmeia industriosa. Os crentes lá, irmãos, eram engajados, não eram meramente espectadores. A congregação se envolvia não apenas em um auditório. Por meio do Evangelho espalhou por toda a Ásia Menor, porque a palavra do Senhor estava sendo pregada naquela igreja. Eles trabalhavam, eles enviavam, eles tinham labor. Agora eu te pergunto, você que é membro dessa igreja, Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Temos sido uma igreja operosa, irmãos, nós estamos sendo. Você tem sido um ramo frutífero da videira verdadeira. Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo aqui nessa igreja. Olha para a oferta de missão e você vai ter sua resposta. Olha para o voto que o pastor fez aqui, de míseros 7.000 reais que ainda não completou, e você vai ter sua resposta. Para espalhar a obra de Deus. Aqui nessa igreja ninguém superfatura nada, irmãos. Aqui nessa igreja tem pastores de Deus, irmãos. A igreja era uma igreja perseverante nas tribulações. A igreja de Éfeso. Ser crente em Éfeso